Bom dia, gente, tudo bem? Percebo que a Glaze está com um sorriso mais radiante, não sei o que acontece na vida pessoal dela, que faz com que ela esteja com um sorriso mais alegre. Não sei, ou pode ser porque ela esteja amando. Tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo? Não, todo mundo tá sabendo. Isso é público e notório, o sorriso dela já evidencia isso. Bom, bom dia, queridos ouvintes da Jovem Pan. Eu já fiquei vermelho, gente, eu fiquei na cor do negócio do microfone. Bom dia. Obrigado pela dica, agora a gente sabe como constrangê-la publicamente ao vivo. Obrigado. Bom dia, gente, Deu tudo certo. bem? Para mim é motivo de muita alegria. Infelizmente fiquei doente aí 2 semanas, o que atrasou minha vida no meu objetivo pessoal de ter mais participações que o Marcelo Diniz e também que o André Moro. O André Moro. Nesse período o Marcelo já veio 2 vezes, E o André veio uma, é. então assim, eu vou ter que correr atrás. Tá chegando, né? aí, o chileno também tá... O chileno também tá forte, né? Mas acho que igual o Marcelo e o André não tem jeito. dá. Mas é injusto, porque o Marcelo, ele vem a cada 40 dias. É que ele é muito intenso, então parece que ele vem mais vezes. Mas não, é cada 40 dias que ele costuma passar por aqui. É. E passa rápido esses 40 dias. Passa. Parece que é de uma semana na outra, assim. Mas são cada intervalo de 40 dias. Doutor, em princípio não há nada de ilegal, irregular nisso. Agora, é uma questão para ficar de olho. Se aparece ônibus no dia da votação. Sem dúvida. O perfil dos eleitores. Mas, em princípio, é normal porque é o efeito... A pessoa sai para estudar ou para trabalhar. As cidades menores, elas têm aquele sanduíche, né? Crianças e mais idosos. Exato. Né? E o miolo da pirâmide etária, ele fica mais vazio e a pessoa mantém para ter um vínculo com a cidade. Exato. E título, né? Exato. Em princípio, nada de ilegal na questão de Queiroz. Não há irregularidade. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, por algumas oportunidades, já disse que é algo normal, é algo comum e justamente decorre desse fenômeno. As pessoas se alistam ali, saem para trabalhar para São Paulo ou para um centro maior, aqui Marília, Bauru, enfim, e acabam retornando apenas para votar, para exercer o voto. E como a noção de domicílio ela abrange, ela é uma noção um pouco mais abrangente, não apenas o lugar onde você mora, tem uma casa, mas onde você tem fixação, ainda que de forma permanente, mas não de segunda a sexta. Isso é perfeitamente possível que haja, por exemplo, municípios. Tanto é que a gente viu aqui, é um dado até que eu não sabia, são 800 e poucos municípios, 849. Né? 849 municípios com mais eleitores do que moradores. É algo que, de fato, pode acontecer e o TSE tem entendido como regular. Porque aí é quase que uma escolha, a questão do domicílio eleitoral, a pessoa faz a escolha de onde ele se identifica e aonde ele quer exercer o direito ao voto. Exatamente, e mais recentemente o TSE abriu bastante essa interpretação. A título de exemplo, a Rosângela Moro sempre morou em Curitiba e ela saiu deputada federal em São Paulo, né? Eu sei que alugou um imóvel ali por algum tempo, o próprio governador Tarcísio. O Tarcísio é paulista da Gema. Ele é da Moca, carioca. Ele é paulistano. Paulista da Gema. Muito boa e essa. eu me lembro, o Sérgio Moro já não aceitaram, né? Já não aceitaram, mas aí não sei exatamente qual foi a razão, o fundamento, né? Não acompanhei. Mas são situações em que o TSE tem sido bastante elástico, flexível na interpretação. Agora, claro, não falando especificamente de Queiroz, mas de qualquer cidade pequena que esteja entre, são quantas aí? Com 849. mais eleitores, né? Movimentações suspeitas, né? Porque também tem situações de o político mais espertalhão, que ele começa a transferir, né, eleitores para sua cidade, porque uma cidade com colégio eleitoral pequeno, você ter 100, 200 eleitores ali estrangeiros, só vindo votar no dia, fazem diferença. Eles podem decidir uma eleição. Total, ainda mais num município pequeno, né? O que tem de ser objeto de cuidado, de fiscalização, é realmente se houve algum tipo de incentivo, como por exemplo o transporte de uma determinada localidade até a cidade de Queiroz ou outra cidade dessa natureza, né? Exatamente, sei, por exemplo, esse o cuidado tem que ter. Casos que o político vai em canteiros de obras e fala assim, vamos transferir, vocês vão ficar um ano e pouco, vamos transferir para cá que eu vou dar alguma vantagem para vocês e tal, aí chegam os ônibus com pessoas sem qualquer... Porque uma situação é aquela que o cidadão morou ou nasceu ali, foi estudar fora ou foi trabalhar, quer dizer, ele tem um vínculo com aquela comunidade. Exato. Agora, quando
quando aparecem ali 100, 200 trabalhadores de um canteiro de obra de uma outra cidade só vindo para votar, aí começa a caracterizar crime eleitoral. Já existe uma irregularidade que caracteriza abuso do poder econômico, e esse abuso do poder econômico, ele, uma vez demonstrado, pode acarretar a impugnação da candidatura e eventualmente até a cassação da diplomação, se esse candidato for efetivamente eleito. Doutor, e uma dúvida, não existe nada que possa obrigar algum eleitor, por exemplo, morei em Pompeia minha vida inteira e moro em Marília, meu título, por exemplo, está lá na cidade. Não tem nada que nunca vou ser obrigado a transferir? Não. Tá. Mesmo que more o resto da vida aqui... Eu citando um exemplo, tá? Não é uma... Não, claro. Eu tenho um amigo, por exemplo, que morou em São Paulo nos anos 90. Ele se mudou, na verdade, ele retornou aqui para a nossa região. Eu não vou falar o nome da cidade, porque o meu rol de amigos é bastante restrito e vai ficar muito evidente, quem é, né? Mas ele até hoje tem a sua vinculação em São Paulo. Ele é meio apolítico, ele apenas justifica todas as eleições. Eu levei 8 anos para mudar meu título também. Sempre votei de Piraju, uma cidadinha pequena. Conheço Piraju. Morei 8 anos em Bauru, nunca votei em Bauru. E agora mudei para Marília. Piraju tem aquele peixe bonito na entrada, né? Isso. Uma tirolesa maravilhosa, boia cross. Além desse... Como vai ser pirajuense mesmo? Qual peixe que é esse? É o Piraí, não é? Olha. Difícil essa pergunta, bem, né? Bom, precisa saber a resposta. É difícil, né? Mas deu nome pra cidade. Se ela falar certo. Qual é a cor da caixa preta do avião? Do cavalo branco, né? Meu Deus, gente. Você ia perguntar, te atrapalhei. Além do colégio eleitoral restrito, né, pequeno nessas cidades da nossa região, a gente também tem um fenômeno de muitas cidades com um único candidato a prefeito, né? E isso ele só precisa daí de um voto e aí... não seria nem essa... Se ele mesmo votar nele, ele já está eleito. Então é até bom, Laila, que você tenha tocado nesse assunto. Aquele mito ou... Exato. Era nisso que eu queria tocar. Eu não me recordo se foi na eleição de 2018 ou de 2022, acredito que tenha sido em 2018, que uma grande... fake news foi fabricada no sentido de que, se nós tivéssemos a anulação de mais de 50% dos votos, isso seria suficiente para que a eleição fosse invalidada. Isso seria assim, uma manifestação de protesto do povo? Nada disso. Para as eleições, o que é que são computados? Exclusivamente os votos válidos. Pouco importam os brancos, os nulos. O que efetivamente será computado no percentual das urnas serão os votos válidos. Fora disso, nenhuma repercussão, nenhuma consequência. Esse é o famoso WO da política? Exatamente. Então? Quer dizer, o voto dele já basta. Já é suficiente. O perigo é nem o próprio candidato votar nele, né? Pode acontecer. Se tiver só o voto dele, o perigo é ele continuar no cargo, ou ser mantido no cargo, né? Porque se não conseguiu nem o voto da própria família, então um voto basta, porque vai ser um único voto válido, e esse voto válido vai lhe dar 100% dos votos. Exato, perfeito. A não ser que ele faça alguma bobagem ali na urna, se atrapalhe, né? Mas, em princípio, o voto válido dele é suficiente para que a eleição seja válida. Quando o voto era escrito na cédula, tinha muitos os personagens, né? Exato. O rinoceronte, personagens do zoológico e tal. E o pessoal teve um macaco, protesto, né? Que foi eleito. Tinha uma situação dessa e falavam muito isso. Vamos protestar porque se a gente conseguir X votos, vai cancelar a eleição. Mito, né? Isso total. Aliás, é até importante a gente tocar nesse assunto. Antigamente, até qualquer dia eu vou trazer o Dr. Gilson aqui, que também é professor lá no IVEM, nosso colega aqui, promotor em Marília. Ele, na época em que ele era promotor eleitoral, no início da carreira, a gente ainda tinha os votos de papel. E nos votos de papel nós tínhamos uma suscetibilidade muito maior de eventuais fraudes, eventuais problemas. Por quê? Tinha uma pessoa... Ele narra essa história que ficava com uma ponta de uma caneta no sutiã. E aí, todos usavam só caneta vermelha. Exatamente, né? Assim, exatamente. Aí, o que essa pessoa fazia? Ela, quando tinha um voto, continha uma cédula branca, em branco, ela ia lá sorrateiramente fazia um X no candidato de predileção dela. Quando tinha um voto do outro, ela fazia um X para anular em um outro candidato para anular, porque voto em duas alternativas do mesmo voto anula
o voto. Era estilo stop, né? Todo mundo com a mão pra cima. Exata. Stop, todo mundo com a O mão pra cima. Masterchef, Colocava a né? mão pra- Colocava a mão pra baixo e dava ruim. Exato. Cara, que Mas loucura. dá pra fazer um programa, porque é polêmico isso. Total. Porque tem gente que defende o Sim, voto no sim, papel, sim, tem sim. toda uma polêmica em torno disso, né? Agora, é legal trazer esse tipo de informação também, né? De como funcionava e de como era suscetível. Qualquer dia a gente Também vai fazer, pra- então, um programa assim, dirigido a um debate respeitoso. A gente pode até retirar as cadeiras aqui. Estão parafusadas. Estão parafusadas, mas a gente chega meia hora mais cedo para desparafusar sem ninguém saber. Sobre esse assunto, porque eu acho Não que é um traga assunto assessor, bastante porque senão interessante. apanha. O Dr. Gustavo, daqui a pouco ele tá com um indie banner aí também, né? Daqui a pouco ele tá colocando um indie Vou banner fazer aqui um no de estúdio também, né? Cara, eu fiquei O que tá escrito chocada aí? ontem. O que tá escrito aí? Vamos ver, vamos fazer o... O Merchan, tá na hora, né? Ó, gente, tudo bem? Não, boné, você veio sem boné hoje? Porque não tá... O boné hoje, é que eu cortei o cabelo, então tenho que mostrar aqui. Gastou $1.000 no corte de cabelo, ele quer mostrar o Não, corte de foi cabelo. muito menos. Vestibular, domingo, Univem. Univem, viva a sua melhor versão. É o nosso tema. Nesse domingo agora já? Nesse domingo agora, nós teremos vestibular para Direito, Ciência da Computação. Aliás, Ciência da Computação recebeu nota 5 semana passada na visita do MEC, nota máxima para esse curso. Ciência de Informação, Administração, Ciências Contábeis, não posso errar, Engenharia de Produção e Design Gráfico. Então, esses temas, esses cursos estão disponíveis e a gente espera vocês. A inscrição vai ser até amanhã e nós aguardamos todo mundo para estarem conosco em 2025 lá no Univem nesse vestibular. Dr. Gustavo Cordeiro, promotor de justiça, promotor, qual o certo? Em Marília. Em Marília, Pronto. porque não é de Marília, né? Tá É resolvido. em Marília porque é uma carreira do Estado, né? Exato. É uma carreira do Estado e ela é exercida em Marília, na cidade de Marília. Você está hoje na curadoria da Fazenda... Habitação e Urbanismo. Habitação e Urbanismo. Isso, exato. Também estamos na Fazenda Pública. Na Fazenda Pública e esteve na eleitoral. Isso que é legal, porque como você não está nativa na eleitoral, você pode estar mais tranquilo Sim, para claro. orientar a gente aqui. Claro, a gente Porque tem não aqueles. é parte, né? Exato, Não é parte. perfeito. A gente não tem. A gente tem, evidentemente, sendo promotor, aquela premissa ética de não poder comentar casos concretos, mas a gente tem um pouco mais de abertura para falar abstratamente sobre os casos eleitorais por não estarmos investidos, pelo menos nesse biênio, na função eleitoral. Então nós temos mais algumas dúvidas para tirar, vamos fazer um rápido intervalo e continuamos com o Dr. Gustavo Cordeiro ao vivo aqui no Jornal da PAN. Vai falar de Gustavo Lima também? Polêmica da semana, Essa né? eu gosto. Tava olhando a pauta aqui, já tô Dessa eu preparada. gosto. Lembrando que essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. A gente vai fazer um rápido intervalo em 100,9, mas a gente continua um pouquinho mais com o Dr. Gustavo no YouTube Jovem Pan Marília. Nesta quinta. Vamos falar dele depois, na volta. Mas, cara, Gustavo Lima e você. eu não. Ali eu não... Falaram que ele vai lançar uma música nova chamada Ficha Suja. Eita! Que ele tem a ficha Deolane limpa. aproveitou, acho que ela subiu o número de seguidores, né? Certeza. A Porque ela Deolane... voltou falando assim, nossa, experiência, daqui a pouco eu vou falar novidades dos Não. 14 dias na cadeia. E o melhor foi ela falando, eu fui dar uma amostradinha, porque realmente, né? A mãe tá livre. Ela não podia falar nada. Aí ela saiu, da primeira vez já saiu, metendo louco, né? Falando não sei o que, não sei o que. Aí foi presa de novo. Aí ela já saiu ontem. Eu falei, então, a gente foi amostradinha, né? Fiquei presa mais 14 dias. Eu falei pro Dr. Gustavo, me julguem se quiserem, mas eu gosto. Agora a mãe tá solta e roteando. Sabe uma coisa que eu vejo em relação a eles? Teve na Jovem Pan Brasil ontem uma análise que eu achei muito interessante. Porque eles fazem o perfil ostentação, né? Total. Fazem o Os dois, lifestyle. o Gustavo também. Eles fazem esse perfil. Gustavo né? Lima, tá, gente? Que fique claro. Desculpa, Dr. Gustavo Cordeiro. Não estamos falando do Cordeiro, que vai viajar semana que vem. Não pode criticar Só não pode a contar invasão, pra né? onde. Não, imagina. Não pode criticar a invasão da privacidade porque eles usam isso para se projetar. Exato, né? exato. Eles põem a vida, né? Tanto que a gente tinha que fazer um programa aqui especial, trazer os especialistas para se tem consórcio de porta, porque eles que ajudaram a ficar famoso a questão das portas. Não, né? o Gustavo Quanto maior a Lima- porta, maior o poder. Jornal da PAN está de volta Vai com entrar o Wind Banner do doutor? promotor de chegando, justiça chegando. em A Marília. camiseta já é um odor, né? Pode. Aliás, Gustavo falando nisso, Lima. Júlio, eu tomei um puxão de orelha porque eu não falei a informação mais importante sobre o vestibular.
Posso falar? Pode, fica à vontade. Tô autorizado, por se é favor. mais importante, não. Se é mais importante, deixa. Por favor, fica Se à vontade. é importante, não precisa nem falar. porque, Gente, eu esqueci de dizer que a inscrição para o vestibular é gratuita. Você não tem que pagar nenhuma taxa de inscrição, então inscrevam-se univem.edu.br, entra lá no site e faça a sua inscrição até amanhã. Prova domingo. Então, até amanhã, prova domingo. Prova domingo. E qualquer coisa, qualquer dúvida também, você tem... É só olhar no a YouTube, camiseta. Entra no YouTube e veja Procura a camiseta do doutor a camiseta do Dr. Gustavo. Olha, Cordeiro. eu prometo que eu vou, a próxima vez que eu vier, eu vou trazer uma camiseta especial pro Giroto. A minha é M. AM, essa aqui é G, M de Giroto. Para mouse. comigo. Aproveitando que nós estamos fazendo o merchan, vamos passar o serviço do Bruno Mars, que tá acabando, hein? Hoje é quinta, Vamos. segunda-feira o sorteio. Aliás, eu peço desculpas, tá, gente, que eu não vou poder estar com vocês na segunda-feira para poder Ele foi cotado para Fazer ser a- nosso auditor externo independente. para fazer a auditoria. Não acredito. Mas é um bom motivo, né? É por um bom Tá motivo. viajando em férias. Só Não não pode posso falar pra explicar qual é, onde. mas Ele falou pra um não bom contar motivo. pra onde que ele vai viajar, Giroto, não A fala. localização não, mas tá saindo em férias, é merecidas férias. Estou precisando. Delícia. O Giroto é testemunha viva de que eu estou precisando de férias. Posso comentar aqui? Não, né? melhor não, melhor não. Vamos fazer o serviço Bruno Mars, segunda-feira, Vamos. então. Segunda-feira, o show é 9 Data de limite. outubro. E para quem quiser participar, as regras do sorteio estão no nosso Instagram, @JovemPanMaríliaFM. Lembrando que é um único sorteio de 5 ingressos e mais R$5.000 para usar como quiser, cobrir suas despesas, viagem, alimentação. Então é uma oportunidade única aqui. A gente já está com mais de 30 mil participantes. Quase 40 mil, né? Quase Isso. 40, batendo 40 mil. qual é a data? Mas não sei se é bom comentar, porque o pessoal desanima. Fala que fala que Mas tem tem muito, que o pessoal ter fala, fé. não vou fazer. Tem que ter fé. Não, tem que ter fé. Qual é a data limite pra comentar na própria segunda-feira? Tem algum horário? Como que a gente vai fazer? Até antes do Até antes do início sorteio. né? Isso. Mas Começar o jornal. já fazer antes, né? Então você tem até o dia 30 de setembro, segunda-feira. E deixa eu pra só falar, porque eu tive a sorte de participar da gênese aí dessa história, né, do Bruno Mars, e foi legal porque a ideia é que a pessoa não abra mão, né, da experiência de ir a um show com pista premium, quer dizer, chegando um pouquinho mais cedo, se organizando, dá pra ficar de cara pro palco ali, um show internacional. Fantástico. Um artista que ele lembra muito a carreira dele, Jackson. lembra muito. Não, ele lembra muito a história do Jovem Pan também, Ah, né? sim. A longevidade dele, só hits, né? Você tem um show ali só praticamente de hits, né? Tem música que você nem lembra que é do Bruno Mars, sucessos, né? Um Vocês grande estão artista. acompanhando Tá a no show. polêmica sobre o Michael Jackson ou não? Não. Tá meio tenso, né? Com o irmão. Então, porque não. Teve uma conversa de que o Bruno o Mars... sorteio da Jovem Pan, deixa lá, Não, vamos pra fofoca agora. Não, vamos lá, eu tô estimulando aqui o Bruno Mars. Eu tô fazendo render o bloco Claro, ainda. você acabou com o do meu sorteio. merchan, né? Jamais. Todo mundo quer saber do você agora, ninguém quer Não, saber é da minha verdade. informação. Olha só que importante. Saiu uma conversa que o Bruno Mars seria um filho não reconhecido do Michael Jackson. E que isso justificaria o talento dele. E o timbre vocal, tudo. O timbre vocal, que é muito parecido. Parece muito. A habilidade para dançar e cantar, performar, enfim. Procurem aí no Google, deem um Google e falem aí, escrevam aí Bruno Mars, filho Michael Jackson, e aí vocês vão saber um legal. pouquinho mais Tem alguma desse linha migué. de... Fofoca. Ou Tem, é uma tem. Cara, mas estratégia eu aí não, pra... se for analisar, Faz não é muito muito sentido. longe, não. Faz muito Até a sentido. aparência não é longe, não. E falando de artista, a gente Até teve... porque o Marco era assim, Da primeira. um garanhão de primeira, né? Ele era Não deve ter filho espalhado pelo Ele era pegador. pelo planeta Tentou ter inteiro, né? filho até com a Xuxa. É verdade, ele quis pagar pra Xuxa ser mãe do filho dele. É mesmo? Sim. Isso eu não sabia, não. Tem, ela conta e... Ela conta no Aí você documentário. deu mais... Posso terminar de falar agora? Por favor, Você vai. deu- Mudamos a Vai, pauta de hoje, vamos segunda-feira, falar da né? Xuxa do Michael No Jackson. Instagram. Léo Bruno Dias Mars. aqui com a gente. Anitta! Temos aqui o Gustavo Léo Dias Cordeiro. Olha o que o cara faz com o nosso programa, né? Arrebentou com tudo já. Mas a ideia, qual foi? De você ter a experiência. É claro, você ter liberdade para fazer o que quiser com o dinheiro e com os ingressos. É um ganhador só, como a Laila falou. Um ganhador só levando os 5 para ele poder levar os amigos, levar a família, levar quem ele quiser. Se quiser vender também, venda. Mas a ideia da Jovem Pan foi o quê? Garantir a experiência. Você ter mais 4 amigos, você mais 4 amigos, um único ganhador. E aí a Jovem Pan pensou nisso. Às vezes, no dia a dia, você não sabe a rotina da pessoa que vai ganhar. Tomara que seja alguém de Marília e da nossa região, Sim. né? Mas às vezes a pessoa tá numa situação ali complicada e aquele convite vira um transtorno na vida dela. Total. Fala, eu tô com dívida no Serasa, tô com não sei o quê, como que eu vou para esse show, né? Então aí que veio a ideia de dar os R$5.000 também para garantir, para a pessoa não perder a chance de ter experiência que pode ser única na vida dela.
né? Ter o dinheiro para o transporte, para alimentação, eventualmente para uma hotelaria em São Paulo, e não deixar de ir. Porque imagina a cabeça da pessoa, né? Fala, poxa, eu queria ir, estou numa situação difícil, vou ter gastos, e aí a pessoa tem que abrir mão, né? Se é fã, por exemplo. Sim. A pessoa ficaria pior, né? Do que antes de vencer o sorteio. Então, a Jovem Pan pensou nisso, para a pessoa não abrir mão, né, da viagem, ter o dinheiro para fazer a viagem, ter o dinheiro para suas despesas, ter dignidade para ir lá e usufruir dos convites. E eu faço esse pedido, assim, particular, para a pessoa aproveitar a experiência, que pode ser a única chance, o único momento dela ter algo diferente ali, algo único, né, com mais 4 pessoas queridas dela ali, que ela vai escolher para estar acompanhando ela neste show. Agora, se quiser vender, fazer o que quiser... Lembrando que é em comemoração aos 30 anos da Jovem Pan Marília. Então é um momento muito especial pra gente e pra quem for o ganhador, né? O Felizardo. Frisando que é a Jovem Pan Marília que tá fazendo isso por você. Exato. Aliás, 2 iniciativas fantásticas da Jovem Pan Marília. Poxa, verdade. Essa é uma. Eu tava tão nervoso, não citei e você lá. Foi uma falha minha, viu? Imagina. Até institucional, enquanto dirigente de escola. De forma nenhuma. E a segunda é o projeto Mais Mestres. Incrível. Vamos marcar um dia pra você vir participar. Vai ser um prazer. A Fer Mesquita confirmou, vai estar com a gente participando desse Mais Mestres desse sábado. Marcar um dia também. Não, estaremos aqui, vai ser um prazer, claro. E aquele evento para os professores foi maravilhoso. O Rogério Morgado é certamente o melhor do país. Hoje ele a gente deu muita risada, foi muito divertido e foi muito gostoso a gente poder ver os professores lá curtindo, se divertindo, dando risada. Aliás, uma iniciativa incrível da Jovem Pan, vocês estão de parabéns. Como eu tô animada hoje, doutor Gustavo e o Caio Estrela. O Mais Mestre o Caio Estrela foi o primeiro ou o segundo? Professor da rede. Ah lá, cara, nem precisa responder. O Caio impactou. O Caio foi impactante. Participação impactante. Não foi. Ainda bem, né? Não foi. Participação impactante de Caio Estrela, que tem que vir aqui um dia. Nós estamos absorvendo ainda, né, para trazer ele aqui para comentar. Tinha que trazer ele sexta-feira, que é um dia mais leve. Depois das 10 da noite. Tem que ser domingo-feira, né? Tem que ser domingo-feira pra estar com ele aqui ao vivo. Será que o Rogério Morgado sabe imitar o Gustavo Lima? O Rogério ficou vermelho. O Rogério Morgado, ele ficou constrangido. Depois do show, ele falou, gente... Por essa nem eu esperava. E olha que ele já deve ter visto tudo, né? A comediante por aí abrindo pra ele. Mas sabe o que eu tô achando legal? Cada participação, cada encontro do Mais Mestres... As ideias que surgem, a discussão, o debate. Teve um programa sábado passado com um case de Marília de 20 anos. Um projeto de Marília que ganhou destaque nacional. E a molecadinha de, na época, 8 anos de idade. E um deles estava aqui, veio participar, né, do programa. 20 anos depois. Então, assim, um impacto que teve. Né, um projeto que começou no segundo ano do ensino Fundamental 1. Segundo ano, 8 anos. Eles conseguiram levar para o terceiro ano e chegou até o 4º ano, que seria o último ano do ciclo. É um projeto que atravessou 3 anos, é algo inédito, né? Que legal. Começou com um professor e foi seguindo mais 3 anos até eles fecharem o ciclo do projeto. Então, quer dizer, o Mais Mestre está sendo nessa comemoração dos 30 anos, sendo um grande destaque, sim, na programação da Jovem Pan Marília. E aí, quando a Jovem Pan fizer 50 anos, vai ter 20 de Mais Mestres. O Gustavo Lima Cordeiro aqui despecha. Vamos falar então de Gustavo Lima, prisão preventiva do cantor Gustavo Lima, mais conhecido como Nivaldo Batista Lima. Eu descobri que ele chama Nivaldo depois que toda essa confusão se instalou. Eu sempre soube. Ele podia ter Gustavo Batista, né? Nivaldo Batista Lima. Seria muito mais chamativo Nivaldo Batista Lima, e você. Mas você gosta mais de Gustavo, né? Eu acho que Gustavo é o nome mais bonito. Eu concordo. Nivaldo, os Nivaldos que com todo respeito aos Nivaldo. Nivaldo seria muito, o marketing de Nivaldo seria muito mais forte. Mas eu já sabia, porque eu gosto muito da Andressa, né, da esposa dele, e às vezes ela comenta, né, o Nivaldo. Então, chegaram a falar que haveria uma represália por ele ter apoiado o Bolsonaro nas eleições. O que dá pra gente falar? Porque corre em sigilo ainda, né? Na verdade, assim, é difícil nós comentarmos casos concretos porque a gente não tem conhecimento sobre as provas e tudo mais, né? Mas
muito dificilmente nós teríamos algum tipo de represália nesse sentido, e determinar a prisão de alguém, vamos dizer assim, por uma predileção política seria uma grande atrocidade, sujeitaria... Um tiro no pé, inclusive. Com né? certeza, sujeitaria o juiz a punições severas no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Então, eu particularmente não acredito, né, nessa hipótese. Mas é importante deixar claro o seguinte, talvez a pessoa esteja perguntando para nós, mas e aí? Tinha que prender ou não tinha que prender? Um ponto importante quando a gente fala em prisão é o seguinte, debate sobre prisão não pode ser fla-flu. Eu gosto dele, então acho que tem que prender. Eu não gosto dele, então não. Não é assim que funciona. Prisão no Brasil só pode acontecer em 2 situações. Primeira delas, quando já tiver uma sentença condenatória definitiva, não cabe mais recurso, aí transitou em julgado, eu posso prender para executar a pena ali da sentença. Beleza. Só que aí tem... isso demora algum tempo, porque tem recurso, tem a possibilidade de defesa e tudo mais. Agora, existe também uma outra modalidade de prisão chamada prisão cautelar, que pode ser uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Falando assim de forma muito clara, a prisão preventiva só pode acontecer em 3 hipóteses. A prisão preventiva é aquela que o juiz determina durante a investigação ou durante o processo. Primeira, quando houver risco concreto de reiteração de crimes. Se a soltura daquela pessoa, se a liberdade daquela pessoa concretamente fizer com que haja um risco de reiteração de crime, que essa pessoa novamente pratique crimes, ele pode ser preso. Segundo, quando houver, eventualmente, um risco concreto de fuga. No caso, vamos imaginar que a pessoa fuja, saia do país ou saia da cidade com o propósito de escapar da responsabilidade criminal que possa ser imputada contra ela. Terceira hipótese, quando ela estiver de alguma forma ameaçando testemunhas ou destruindo provas, desfigurando evidências, é a terceira hipótese em que é possível a prisão provisória. Então, fora dessas situações, não cabe prisão preventiva no Brasil, não cabe essa prisão processual no Brasil. Então, certamente deve ter sido essa análise que o tribunal fez para que tanto ele quanto outros implicados, acho que até tem uma influencer famosa, né? A doutora Deolane, que mas também... a Deolane ficou presa, né? Ficou presa, mas foi solta também, foi né? agora, ontem. É que ele estava fora também, né? Então eu acredito nisso também. Então, mas porque aí começam as ilações, né? Porque Isso. deu carona, porque não sei o quê. E a questão também se ele é sócio de uma empresa que estaria cometendo irregularidades ou se ele apenas foi garoto propaganda. Uhum. Que é aí que é a parte obscura do processo que a gente não sabe, né? Realmente o que está acontecendo. Talvez a gente só vai saber daqui a algum tempo, né? Essa questão de fuga, é óbvio, ele hoje é o cantor, né, no ramo dele, um dos cantores mais bem pagos do Brasil e mais conhecidos. Obviamente que não ia ter essa questão, mas ele já estava fora, né? Talvez por isso que não conseguiu pegar. E se ele tivesse aqui, ele teria sido preso, então. Muito provavelmente. Agora, é importante deixar o aviso também, você da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste de Marília, que tem um jatinho, cuidado com carona. Né? Já faço o alerta aqui. Melhor tomar cuidado. Ufa, tomar muito cuidado com quem você dá de carona aí no seu jatinho. Isso. Né? Mas, doutor, não, só respondendo a questão da Gleice, sobre a questão da fuga em si. Para que haja prisão preventiva de alguém, essa pessoa precisa ter viajado, precisa ter saído da cidade, do estado ou do país com o propósito específico de fugir. Sim. Então, digamos, se ele tem e deve ter compromissos, contratos firmados para shows aqui no país, e havia um intervalo entre esses shows em que ele quis ir para o exterior para descansar, curtir, passear, isso não caracteriza fuga. Sim, e ele foi antes, nos termos do Código de Processo Penal, né? Então, em tese, isso não se caracterizaria. Né? Não tem como provar. Agora, fala assim, ele já é rico, não vai roubar, isso também é
raso, né? É muito difícil. raso, Eu né? falei pro doutor, A gente o sabe dinheiro se dele não mais vem fresquinho disso. porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Isso, né? obviamente Fica sem que saber, né? eu tava brincando, você tava me zoando que eu falei que eu não gosto dele, não gosto mesmo, mas não acho que precisa ficar preso por isso. Então, eu acho que o dinheiro dele não veio disso. Mas é o que o Giroto falou, não é porque não é rico que não vai querer Porque às ficar vezes, mais, porque né? como já tem, é mais fácil jogar no meio ali, fica embolado, né? E fica mais fácil. E ela também, a Deolane já tinha dinheiro antes de começar a anunciar jogos. Mas é o que o Giroto falou, porque aí você joga tudo no mesmo bolo, ninguém sabe de onde E vem. não falando a respeito deles especificamente, né? Não tô falando do Gustavo Lima, Então, eu queria mas trazer até pra isso nossa é do região. coração humano. A Quanto ganância, né? mais Ô, doutor, tem, mais quer. Outro dia eu tava numa concessionária de veículos aqui, o pessoal falou assim, tá comprando lá uma caminhonete. Tava trocando de carro, hein? Não, tava tomando um cafezinho que lá é de graça. Né? Tem uns pontos de Marília que a gente sabe o que a gente tem, né? E aí falou, tá trocando lá a caminhonete e tal, porque é do não sei se é do Tigrinho, não sei o que, tá ganhando dinheiro, né? Influência e tal. Aqui no vira e mexe, eu sou pequeno na internet. Vira e mexe, você deve ter recebido já também, porque você é grande na internet. Não, nunca recebi. Promotor, acho que eles têm medo de... Por favor. Às vezes percebe as métricas. Seria demais. Seria interessante. Não, mas às vezes percebe as métricas e vai sim, por claro, volume, claro, vai claro. por né, Mas mensagem. é um Não. esquema que movimenta Eu bilhões. recebo tomar um cuidado monte com o que de ela tá fazendo, mensagem que fica no oculto do Instagram. Se fala, sei lá, tigrinho, alguma coisa, eu nem leio. Removo e acabou. Não, eu vivo recebendo. conheço Tem a hora que pessoa. até você fala assim, nossa, eu tô numa dureza, seria bom, né? Mas você sabe que não é Não, coisa não boa. vale a pena, Você sabe não que vale não é a coisa pena, boa. claro. Então é hora de todo mundo ficar meio esperto também. É, que claro. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Não tem almoço grátis. Eu não sabia. É isso que eu falo agora. Graças Sabia. a Deus. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Graças a Deus tem uma irmã advogada que me ensinou que não existe almoço Não tem almoço grátis. grátis. Então eu sempre penso nisso. Aliás, sua irmã advogada, Exato. que é formada no Univem, Na Univem. e que é grande admiradora do professor Teófilo. Sim, O que a gente ficou brincando com ele sobre o Papa, que você falou que ele era Que eu falei que é o Papa né? do direito. Nossa, mas o que a gente tirou sarro dele. Ô, Papa, Mas o Papa. ele é muito... Gente, o Ele é uma Teófilo lenda. é uma lenda do direito. Uma Ele é lenda. muito bom no que ele faz. E muito querido. Sim, Muito também. querido. Muito querido. Mas Ele é Mariela, inclusive, os dois, né? São muito queridos. Sim, não, nota 10. Doutor, mas é muito contraditório, né? É difícil a gente entender os limites da questão de apostas online, porque as apostas, por exemplo, não pode cassino. Mas aí você vê gente, vi notícias recentes, até o pessoal investindo, foi rastreado, né? Milhões de Bolsa Família que as pessoas estão gastando. Cara, fiquei sabendo disso ontem. Bilhões. De Fiquei Bolsa chocada. Família em Em aposta. agosto, atentem-se para essa, Nossa, é essa frase. Em agosto, 3 bilhões que vieram do Bolsa Família foram investidas em bets, em sites de aposta. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. É uma coisa assim, tem o Palum estava falando ontem no Pingo nos Is. Tem 170 legalizadas e 2.000 ilegais. Então, assim, você tem algumas legalizadas e milhares de ilegais atuando no mercado. A gente tem uma né? série de... A taxa de Cara, retorno pior acho que é que eu- 1,98%. O cassino nos Estados Unidos parece que ele tem que retornar 85%. Ele tem métricas que ele tem que seguir. 85% volta para os A banca. usuários. Né? E 15% fica para ele custo e lucro. 15%. Aqui está 1,3%, 1,8% de retorno. 98% fica para a banca, fica para o Que cassino. loucura. Aí eu sou Olha a vozinho, métrica. fico... Porque eu entendo que talvez a pessoa, ela é um vício. Depois que você vicia, ela quer ganhar dinheiro, que acha que vai ficar rica, porque aí vem a ostentação que a gente estava falando, Isso, né? Das ostentações, e aí acho que eles pensam, cara, eu vou investir porque eu vou ter o retorno, e vicia, e aí quer jogar. Porque Aí a esses gente influencers não postam quando eles perdem, Não, mas né? aí Eles tem só que fazer postam as apostas que Exato. dão A gente certo. tem que se proteger, né? Que influenciador que é esse? Que leva você pro caos, que leva você para uma, Mas, gente, uma aposta de exato. 98% de azar? Mas a gente tem que pensar no seguinte: nem todo brasileiro, infelizmente, é instruído, Sim. é esclarecido. Então é assim, ao mesmo tempo em que, por um lado, eu acredito que eu devo dar autonomia ao cidadão brasileiro para que ele faça as suas escolhas, eu também tenho que pensar que uma grande parte desses cidadãos não tem uma instrução adequada e acaba muitas vezes ficando aprisionado naquele vício e destrói famílias, destrói casamento, destrói a sua própria carreira profissional por conta de um vício dessa natureza. Mas esse número me chamou muita Então, atenção. mas esse do Bolsa Família... 3 bilhões Aí- de Bolsa Família direto para esses jogos, para essas bets. Então, mas aí tem que ter a busca ativa, insanidade. né? Porque você tem liberdade, o Exato. cidadão tem liberdade. Exato. Mas aí usa o dinheiro público.
no mínimo, chegar para o cidadão e falar assim, olha, você vai perder o seu benefício porque esse dinheiro é para segurança alimentar, esse dinheiro não é para jogo. Então aí teria que ter a sua dignidade. Seria até a forma de educar essa pessoa. Falar assim, olha, você vai perder o benefício porque esse dinheiro não é para jogar em Tigrinho, não é para jogar em Bet, né? Esse dinheiro é para segurança. Quer dizer, isso tinha que ter rápido, né? Sem dúvida. Senão o Estado também não está fazendo essa parte. E por outro lado, assim... E aqui não estou falando como promotor, estou falando como cidadão, e é só uma provocação. Também é difícil nós termos 2 pesos em 2 medidas quando o próprio Estado fomenta jogos de azar por meio das loterias federais. Monopolizava, né? Exatamente. Então, assim, nós temos alguns dilemas éticos mais profundos que precisam ser refletidos antes da gente falar se é legal ou não. Que as lotérias estão falindo em função disso. Precisamos fazer uma intervalo. Peraí, vamos só fechar. Temos que liberar a agenda do Dr. Gustavo Cordeiro. Por favor. Doutor, obrigado pelo sacrifício de estar com a gente. O privilégio foi nosso. Hoje foi no sacrifício. Boa viagem. Isso eu sei. Um dia eu vou testemunhar isso publicamente. Mas obrigado pela atenção, por estar com a gente aqui. Boas férias aí, bom passeio. Volta para nossa programação aqui também. A saúde, vamos torcer para estar zerado nessas férias. Acho que o principal é isso. Eu estou indo logo depois das eleições. Não vejo, eu estou contando os dias também. Logo após as eleições também deve ficar uns 15 dias fora. Obrigado. Só tenho a agradecer o convite mais uma vez. Se Deus quiser. Faz o serviço do Indie Banner, hein? Se Deus quiser. A gente volta no meio de outubro, porque senão fica com saudade de vocês. Claro que pode. Quantas? O Indie Banner, ele vai acabar sendo proibido, acredito eu. Será? Né? Porque... o homem-bandeira, o homem-placa, ele foi criado na política para fazer uma burlinha ali, que é esticar a legislação, né? Se esticar, o marqueteiro faz isso, né, eleitoral. Ele estica a legislação ao máximo, né? Então você não tinha a possibilidade de colocar a propaganda fixa na região central e tal. Então você coloca um ser humano ali porque é liberdade de expressão e ele está em movimento. Exato. Não está fixado ali. O Indie Banner não vai contra isso, porque ele fixa ali e aí você não tem mais... Eu estou falando também um pouco aqui para defender... Eu tenho um dilema muito grande. Que eu acho assim que é constrangedor ver a pessoa segurando a bandeira no sol ali. Sim, né? claro. Mas ao mesmo tempo também é um momento que ela ganha dinheiro com dignidade de forma honesta. Mas eu acho que o Indie Banner as pessoas ficam ali meio que de guarda, né? Tem gente que fica ali meio que mas eu acho que é a questão da legislação, porque a pessoa, o ser humano segurando é igual a liberdade de expressão da camiseta. Não, eu tô com a minha camiseta, né? Então a bandeira, ela é móvel. O Indie Banner vai afrontar a legislação porque ele passa a ser fixo. Não vai acabar sendo proibido, não? Vamos lá. Nós não temos uma disciplina específica nas resoluções do TSE e na lei eleitoral sobre o Indie Banner, tá? E eu falo não como promotor, tá? Estou falando aqui como cidadão. Os promotores eleitorais estão atuando, enfim. Na minha percepção, eu compreendo que, havendo o respeito ao limite de 4 metros quadrados em relação à sua formatação, em princípio, não haveria uma vedação, não haveria uma proibição, e eu acredito muito fortemente que na próxima eleição isso seja regulamentado de forma específica, seja para autorizar, seja para proibir. Então o que não é proibido é permitido? Em princípio é mais ou menos por aí. Agora, por exemplo, vamos polemizar um pouquinho, né? Se eu estou com a minha moto transitando, um Indie Banner cai... Que moto que é? Ela não existe. Eu posso falar qualquer uma. Inclusive, um abraço ao pessoal do CFC, onde estive lá pelo CFC. É verdade, é verdade. Que eu perdeu a carta? Um êxito. Não. Uma situação também, senão eu vou falar da sua vida. Não. Desculpa. Nem vou citar a minha, porque esses radares aí anda meio triste pra mim. Era renovação. Eu já tomei algumas também. Nossa, vários. Fiquei muito tenso, nervoso, mas concluí com êxito o meu trabalho, né? Minha atuação no Centro de Formação de Condutores. Isso, CFC. E agora vão achar que foi no Bafom, vão achar tudo agora, né? Não, vão achar que foi no radar. Tipo, você fica falando dos radares, aí te pegaram neles. Por que eu fui abrir a boca? Morre pela boca. Tô falando de um Indie Banner, nem vou falar da minha vida pessoal aqui. Mais um abraço ao pessoal lá. Fui vaiado na hora que me colocaram no primeiro, né? Porque não imaginei que ia ser o primeiro, me colocaram para ser o primeiro. Não foi vaiado não, mas o pessoal, eu fiquei constrangido. Falei, por que o primeiro, né? A ordem alfabética eu sou o último, né? Nervoso, com a perna balançando. Fui lá pro carro, mas deu tudo certo. Até esqueci que eu ia perguntar. Por exemplo, tô com a minha moto. Tá de moto, o Indie Banner cai. Pum, eu caio com a minha moto e me machuco. E aí? Existe quem responsabilização civil. Eu tenho que fotografar, registrar, filmar, mostrar que aquele Indie Banner me derrubou e me machucou. E a responsabilidade nesse caso vai ser objetiva, independe de dolo ou de culpa. Então quer dizer, uma coisa não é excludente da outra. Exatamente. Existe a responsabilização. A disciplina eleitoral é diferente da disciplina civil
e diferente da disciplina criminal, né? A gente tem várias abordagens diferentes conforme o recorte que eu faço dentro do direito sobre um mesmo fato. Agora, a pessoa também pode alegar que aquilo tirou a atenção dela, por exemplo, que ela eventualmente bateu no semáforo em função da desatenção que o Indy Banner tirou. Essa alegação também é possível, agora acho que é mais difícil colar. De colar é mais difícil. Tá, não que seja o meu caso. Uma eventual multa também. Agora, ele deu um clima de campanha, né? Sim, não tem nada contra o Indy Banner. Total. E sabe uma outra e não coisa? suja a cidade, enfim, não polui tanto a cidade. Ele dá um ar até meio de cidade praiana, né? Dá uma coisa de cidade praiana. Escraviza menos, desculpa. Escraviza, judia menos. Roberto... As sol. Não, mas não sei, porque é uma fonte de renda também, né? Mas eles têm que pôr... Roberto Estevão, importantes esclarecimentos. Gustavo Niven é muito fera. Robertão também foi professor da sua irmã. Ele foi? Foi. Roberto? Deixa eu aproveitar. Freiria. Eu ia falar que é outra lenda, mas vocês vão zoar depois. Ele é mais lenda que qualquer outra pessoa. Não, ele é a lenda viva. Não dá pilha. A gente dá maracujina pra ela e você ela fica tá feliz, ela. ela tá amando. Deixa ela. Quem também falando com a gente, Marcelo Diniz, da Guarda. Marcelo! Voltou. Tudo bem, Marcelo? Tá no Congresso Nacional. Abraço pra você, amigo. Reforçando os 30 anos. Destaque no Congresso Nacional das Águas Doces. Lá Verdade. O Marcelo eu sou suspeito, tá fraco, né? cara. O Marcelo é muito bom. Com prato do Jovem Pan, mentira. Tudo que tem na cachaçaria Água Doce é bom. O atendimento lá é incrível. Você comer tranquilo também, porque Você é bem sabe acolhido. sabe da segurança alimentar. Exato. Chato, criterioso e é como tem que ser. Você vai mesmo. sair de lá e não vai ter um piriri. Exatamente. O Marcelo Henrique, não sei se esse merchan foi muito bom pra ele, né? Mas tudo bem. Não, é lógico que é bom. Você vai sair e você tá de boa. Não, mas é que associa comida com piriri, não sei se ele vai gostar muito. Não tem piriri. Lá é e tem lugar que você vai, acha que é super bom, sai de lá, direto pro banheiro. A melhor comida de bar... Não, disparado. A cerveja mais gelada. Às vezes é melhor sem Marcelo, porque senão ele fica em volta da mesa ali. Não, ele fica ele abraça, com Marcelo e sem Marcelo. Tem dia que você tá meio chato, você fala, não, hoje agora eu quero sem Marcelo. Agora a comida e o atendimento sensacional. Você falou de algum do Marcelo? Não, o Marcelo Henrique aqui, que ontem contribuiu também. Eu vi depois a mensagem dele. Vamos ver se depois do intervalo eu volto. E foi uma coisa que... eu não posso deixar de... Você fala também. Não posso deixar de mandar... Aperta o botão dele um pouco aí pra eu poder falar. Eu não posso deixar de mandar um abraço pro Bruno, meu primo, Bruno Bueno. Mandou um abraço pra você. Tá ouvindo a gente aqui na nossa... Quero conhecer ele pessoalmente. Tá ouvindo a gente aqui. Você viu que o Instagram faz, né? O @GirottoFilho, né? Foi através do Instagram que a gente teve acesso e trouxemos esse reforço pro nosso elenco chamado Gustavo Cordeiro. Aproveitando que a gente vai sair pro intervalo, também vou mandar um abraço pro senhor Adão, que é fã do Girotto. Seu Adão. O moço foi lá mexer, foi lá guinchar. Adão. Vem foi aqui guinchar meu carro. E aí ele falou: cara, você é a Joyce da Jovem Pan, eu escuto vocês todo dia. Eu gosto daquele Girotto, hein? Nossa, e eu não vou falar mais outras coisas, porque eu posso ser processado se eu falar tudo que ele falou. Senhor, provando que a minha audiência é a audiência porque jovem. ele gosta de você. Que nossa audiência é jovem, né? Os jovens unidos. Isso. Duas coisas que eu preciso falar aqui. Acompanhei no horário político eleitoral hoje pela manhã. A polêmica ali, Ricardinho Radassi não teve nenhum comentário. Vou acompanhar na hora do almoço, porque ali eu acredito que seja um momento em que a comunicação oficial das campanhas acontece através do horário eleitoral. Né? Nada foi citado agora pela manhã da polêmica envolvendo aí Radassi e Ricardinho. Vou acompanhar na hora do almoço e amanhã cedo. De qualquer forma, amanhã eu quero comentar isso aqui. Já tenho uma opinião formada sobre essa polêmica, esse assunto aí. Inclusive que já está na esfera judicial. Eu sempre ouvia, desde quando eu comecei a acompanhar a política, cuidado para não se arrepender de levar coisas para depois do período eleitoral. Né? É uma briga pelo poder, é uma briga por cargos, é uma briga que não é pequena, não seja ingênuo, você que está na audiência, envolve muitos interesses, uma disputa como essa, mas cuidado para não levar nada além do período eleitoral. E já estão levando, né? Já vão levar para o pós-eleitoral, porque já foi para a esfera criminal, e vou comentar sobre isso amanhã. E essa cautela é o principal cuidado, doutor, né? O senhor que já foi promotor eleitoral da cidade, né? Sem dúvida. Não levar para o pós-eleitoral, né? Tomar cuidado para não mexer com suas vidas na sequência, né? E o que é o mundo ideal? O mundo ideal é aquele em que a eleição termina no dia, no nosso caso aqui, 6 de outubro, sem nenhuma repercussão posterior
muitas vezes a gente tem ações que vão tramitar e que podem mudar um resultado de uma eleição anterior. Não, o ideal é acabar por ali, e aí realmente a vontade do povo, que seja a vontade que vá prevalecer, que a gente não tenha... E que se respeite a vontade do povo, né? Sem sombra de dúvida. Esse é o ponto mais importante. E a função do Ministério Público Eleitoral é justamente essa. Como a Constituição nos dá a obrigação de zelar pela democracia, é realmente o papel do MP eleitoral de assegurar o equilíbrio na disputa, que não haja nenhum fator, seja político, seja econômico, seja religioso, seja de qualquer ordem, que de alguma forma possa desequilibrar a disputa, que realmente a disputa fique no campo das ideias e que as propostas melhores possam ser as escolhidas pelo povo. É mais ou menos isso. A coisa extrapola para o pessoal, para as empresas. Imagina que, se não for verdade, o que vai prejudicar a empresa, a carreira do cidadão, né? Um comentário sobre é algo muito, muito forte e tem que ser comprobatório, tem que ter a comprovação daquilo, porque aí é de interesse público, né? A população tem que saber se é verdade. Agora, só jogar o vento de forma irresponsável, então é essa que vai ser, vamos acompanhar na hora do almoço e amanhã, e eu quero comentar mais sobre isso. Um minutinho da vida do doutor, só pra gente responder rapidamente, claro, um ouvinte. Vamos lá. Márcio Batista. Bom dia a todos. Tirem uma dúvida, por que a conta de água está tão cara em Marília? Minha conta para 2 pessoas de 65, agora veio 198. Eu posso entrar no Procon? Boa pergunta. Resposta. Vai encarar? Não sei. Não sei. Eu ia falar, é mais para rica ambiental, né? Pro DAI, Mas se ele não tiver comprovação, ele pode entrar na justiça? Ele pode ir até o Procon, ele tem que fazer várias investigações, se não há vazamento. Pode ser ar, né, que esteja correndo ali, enfim. Mas já te respondendo, amigo, eu tive um problema de pagar de R$100 para 850 e eu não consegui, eles não me ajudaram. Entrei no Procon, falei com o DAI, mandei investigar tudo. Não, tem que fazer uma questão técnica, né? Não teve nada, não teve vazamento, não teve nada na casa que eu morava, não resolveram. Por fim, ficou lá. Teve que pagar. Que dureza. É, porque se o hidrômetro girou, pode ser uma série de coisas. Pode ser, exato. Não, e outra coisa que eu queria falar também, aí já é positivo, eu comentei aqui e achei muito interessante, né? Por enquanto, continua assim, ninguém me comentou nada ao contrário. Mas o exemplo de democracia e cidadania dos bandeireiros, que se ajudam lá, você tem vários candidatos diferentes. Perfeito, né? Se dão bem, eles não tem confusão. Estão ali na lida, estão o dia inteiro ali próximos. Boa, né? Isso, concordo. O exemplo ali da Tancredo com a 9 de julho, é claro, que você vê o tanto de bandeira que tem ali, de todos os candidatos praticamente ali. Quer dizer, e acho que é assim que tem que ser. Eles estão dando um exemplo para nós. Civilidade. Né? De como tem que ser. Cada um defender o seu lá, cada um respeitando o outro. Tá ganhando seu dinheirinho ali, tá trabalhando, mas sem animosidades. Quer dizer, eles estão dando um exemplo para toda a cidade e que a cidade, o restante da cidade siga o exemplo dos bandeireiros, como que eu chamo ali, né? Os portas do Indibandeiras. Porta-bandeiras ali, que você vê diferentes bandeiras, diferentes candidatos e eles juntos trocando, um ajudando o outro com água. Sem ser argentino, né? Porque argentino não pode pegar água de argentino. Não, o branco cuidado, diga, né? Então, assim, se ajudando ali entre eles. O branco, gente, só para vocês entenderem, é o lateral esquerdo da seleção brasileira que jogou em 1990 e deram água batizada para ele, tá? Mas é um exemplo legal pra gente citar aqui, sem né? Dúvida, sem dúvida. São trabalhadores dessa eleição e com civilidade, se ajudando ali, mesmo sendo de candidatos diferentes. Acho que é isso que a gente tem que... Essa mensagem que a gente tem que passar para toda a nossa cidade até o próximo dia 6 de outubro. Obrigado, Gustavo, por estar com a gente. Obrigado. Vestibular Univem domingo. Univem.edu.br, espero vocês. Um abraço, obrigado, gente. Perfeito, obrigado, doutor. E quero anunciar em primeira mão quando acontecer, hein? Vamos ser um prazer. Vamos para um rápido intervalo. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Comasa. Novo T-Cross com 10 mil de bônus na troca e taxa 49. zero. Isso, a gente vai continuar mais um pouquinho no YouTube. Missão Impossível. Oferecimento. Quase 9 horas. Tentei. Você falou que ia fazer 10 minutos? Eu tô tentando dar intervalo. As coisas da pauta aqui não abordamos. Tá ótimo. Porque vocês ficam cada hora joga para um lado. Não, mas a pauta principal era essa. Anitta. Falando da Anitta. Não, era do Gustavo Lima que a gente queria falar. Mas foi legal, né? Sim, mas vocês ficam... Parece o... Hoje a culpa foi dele. Ele que começou, né? Mas Léo Dias. Mas assim, falando sério, eu acho muito mais produtivo quando é algo mais natural
natural, em que a gente vai trocando ideia do que aquela pauta engessadinha. Não, agora tem que falar tal coisa. A gente nunca nem usa pauta. Deixar claro que a gente não tem pauta aqui. Isso A pauta falar, acabei de falar, foram sugestões que o próprio doutor Gonçalves passou pra gente. A gente nunca usou pauta. Aí o Mas tinha conteúdo interessante lá que a gente não aproveitou também. Vamos usar na próxima. A gente volta nas próximas oportunidades. E volta no Mais Mestres também, todo sábado aqui na Jovem Pan, a partir das 7h30 da manhã. Sem dúvida. E segunda-feira tem o sorteio também do Bruno Mars, que eu não consegui terminar, porque ele falou que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. Olha, gente. Extra. Gustavo Cordeiro Esse é o corte, esse tem que ser o corte também, só pra ele aprender, né? Jackson. Não, isso é uma então tá bom, vai ser o corte. Vamos fazer o corte. Promotor de Marília fala que Bruno Mars é filho do Michael Jackson. Com a blusa da Univem. Ele vai entrar com pedido de comprovação de paternidade, aqui, DNA. Isso.